Código Aberto está no ar e um programa imperdível começando exatamente agora. A gente sempre fala isso porque o Código Aberto sempre é diferente, criativo, curioso, com discussões, polêmicas e, acima de tudo, a verdade. Mas hoje, olha, já estou há 10 temporadas com você, eu posso te dizer que o programa reserva fortes emoções. Isso mesmo, quando eu digo fortes emoções, é alguma coisa diferente que vai acontecer. Você vai ver aqui alguns personagens diferentes, algumas figuras vestidas diferentes. Já mostra um take ali para o Pedro, que já vai de cara o telespectador ver o que é que está acontecendo, porque esse assunto é missão e hoje é missão urbana, é missão transoceânica, é missão planetária, é missão no mundo. E a gente está chegando agora ao penúltimo programa Código Aberto. E aqui com você, de um jeito bem diferente, bem curioso, bem bíblico, a gente vai conversar sobre, jovem, o espaço que você tem no mundo para cumprir o teu papel missionário. E aí, pessoal, meu talento, meu ministério para Deus. O teu talento, olha aqui, ó, a gente tem aqui uma galera hoje da música, cada um usando o seu talento como um ministério para Deus. E se prepare que Fernanda reservou para a gente aí um momento histórico, Fernanda, vai ser bom demais. Código Aberto reservou curiosidades, né? E hoje eu quero dizer exatamente sobre isso. Agora, falando em meu talento, meu ministério, digam para mim, queridos amigos, um hobby, um talento que você tem que eu acho que ninguém sabe. Por exemplo, hoje eu vou tocar piano. O telespectador já viu há muitas temporadas atrás, mas o povo não conhece eu muito assim, no piano, usando para o louvor. E hoje eu vou mostrar esse outro lado mais pianístico da minha vida, né? Pastor, o que é que você faz que o povo de repente não imagina que o pastor Tiago aí tem como um dom especial, ou um hobby, ou alguma coleção? Fica bem à vontade. Bem, como coleção, não, coleção não acho que não, mas de assim, meias é uma coleção que você tenha, né? Eu tenho. Porque você nessa temporada trocou de meia todos os programas, né? Meias bem curiosas, tá. Coleção de meias eu tenho, mas assim, eu sei fazer tricô. Não. Foi sucesso. Você faz tricô. Não faço mais tanto, assim, mas eu sei fazer, já fiz. Que já. legal, O primeiro cara. presente que eu dei pra minha esposa foi um cachecol de tricô. Gente, Tá para tudo, olha, surpresa total, pastor, que legal. E cozinhar também, eu gosto bastante de cozinhar, isso daí eu faço ainda. Gourmet, uma cozinha especial? Sem muitas gourmetizações, mas eu faço. Então fala pra gente um prato aí que você curte, você diz assim, ó, esse prato eu posso convidar ali o Thiago Chapolin, que é o produtor do Código Aberto, para eu servir-lhe um prato especial. Ah, cara, pro Chapolin, Pro já que é Chapolin, eu faria um burrito, né? Pro Chapolin é um ovo frito, cara, tá bom demais, né? Não, acho que, mas eu gosto de cozinhar massa, essas coisas. Massa, tá bom. Pedro Caron, e olha essa roupa, Pedro, o que é isso, meu amigo? Mais discreto impossível, né, cara? Tentei vir normal hoje aqui. Da onde que é essa roupa? Essa roupa aqui vem de Guiné-Bissau, lá no oeste da Guiné-Bissau. África. A história dela, eu tava numa igreja lá de Guiné-Bissau, aí chegou um irmão lá da igreja com essa roupa e eu fiquei olhando pra ele e falei, cara, essa roupa é muito massa. E daí, depois de um dia, ele me deu ela. Ele me deu a roupa. Eu tô aqui fazendo uma foto sua para postar agora nas redes sociais, porque não é sempre que a gente tem uma personalidade assim, com essa roupa de guiné-bissaiano. É isso que fala? Sim, mas lá em sim, não sei essa resposta, né? tá? Tá bom, porque eu também inventei agora. Guiné... Mas a gente vai pesquisar aí. Tá bom. Um hobby, um talento. Mas só para explicar, essa roupa aqui ela é usada mais por muçulmanos de lá mesmo. Ah, ok. Ela é usada mais por muçulmanos, mas como é uma roupa bonita, bem feita, a galera curte usar também. Legal. Um hobby... Um talento, alguma coisa. Eu não sei se é um talento, mas uma coisa curiosa que eu sei fazer... eu já mostrei para o pastor já algumas vezes, eu consigo abrir latas de refrigerante. Ai, Pedro, não com o dente. Isso. Eu abro elas e tiro aquela tampa de cima delas com o dente, entendeu? Eu fico gente, fazendo isso assim, é a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Olha, me dá arrepio só de lembrar. O Pedro ele tem um dente postiço que eu não sei como, surge nele. E ele pega uma lata inteira, ele vai abrindo, mascando a lata. Cara, me dá arrepio na alma só de pensar. Fazendo a voltinha dela assim, mordendo. Pedro, isso não é tão missionário, mas é interessante, né? É atraente, eu acho. É atraente, né, meu brother? Mas é isso, sei lá, agora um hobby legal, diferente cara, assim, vamos ver. Tá com essa roupa tão massa, cara, você abre latas com dente. Que não precisa de mais nada, tá bom. Fechou. Valeu, vamos pra Marcele. Marcele, quem é a Marcele que a gente não conhece? Em algum hobby, em algum talento, alguma coisa que você... tem especial? Então, eu acho que eu descobri meio que um hobby com a maternidade, que é brincar com crianças. Olha! E, às vezes,
faço aniversário para minha filha, fiz uma festinha uma vez e a grana estava curta e não dava para ter nada muito atrativo. Eu mesma inventei brincadeiras, depois as mães ficaram falando: você é uma excelente animadora de criança. Olha, animadora de festa De infantil. Se vocês Pronto. quiserem me contratar, tá? Olha E depois aí, eu ó. passo o telefone, Colocou entra lá o no meu nariz de Facebook. palhaço. Pronto. Pronto. Então, eu acho Coaching que eu infantil. animo. Parabéns. Um coach infantil, Que uma legal, animação. Marcele. Vamos lá. E você, Fernanda? Um hábito, um hobby, uma habilidade diferente? Eu gosto muito de fazer cartões. Cartões? Então, eu mesmo gosto de elaborar o cartão e geralmente eu entrego para os meus familiares ou para alguém que eu acho. legal. Tem um nome, craft, alguma coisa assim, não? Tem uma expressão. Scrap? Acho que scrapbook que faz essas coisas, né? Dobradinhas, as coisas assim especiais. Olha aí, dons, hein, gente? Hoje é uma semana especial. Estamos ali com alguns que já conhecidíssimos do nosso Código Aberto. Marquinhos, não precisa apresentar, já é conhecidíssimo com o seu dom. Aí, mais do que nunca, especialíssimo, tocando e fazendo... Quantos instrumentos, né, Marquinhos? Você é um dom especial. Sidão, primeira vez que Sidão, desculpa, só chamo Sidão, né? Mas é Sidney, né? Gente, Sidão é amizade, a gente já se encontrou com esses dois em pregações desse Brasil afora, em auditórios, e vocês estão lá, e dessa vez um instrumento pequeno, o menor instrumento de uma orquestra, né, cara? Um contrabaixo. Que legal, ter vocês aqui sempre é bom demais, tá? E o nosso amigo albanês, é isso mesmo, né, gente? Fala pra gente um pouquinho, fala um pouquinho pra gente de onde veio, quem és, né? Meu nome é Vassian, eu faço parte aqui da Rede Novo Tempo, sou funcionário aqui e sou albanês. Eu nasci lá, na Albânia, leste europeu, vivo há 13 anos no Brasil e estou feliz por estar aqui. Você continua, a gente não se fala faz tempo aqui na Novo Tempo, tua área de ação aqui está sendo o que mais? Continua a edição, arte gráfica, animação? Eu sou designer gráfico e cinegrafista também. Tá. Eu acho que o telespectador nem imagina quantos materiais você já fez que está aí no ar, ou já foi, né? Materiais de bom gosto. Vassian é um tremendo um artista e transforma isso em TV Novo Tempo, para o espectador se encantar. Sempre um prazer trabalhar. Mas agora por teu Deus. hobby é também violão, então? Com certeza. Vamos acompanhar todo mundo depois, a Fernanda nesse terceiro bloco, vai ser bom demais, hein? Já vou perguntar para você um texto bíblico aí em albanês, Tudo bem. Vai preparando aí. Programa especialista, porque isso aí é missão, variedade cultural. Jovem, põe na sua cabeça que pode ser fazendo crochê, pode ser com uma roupa especial. Desculpa, tricô, né, cara? Tricô. Eu lembrei que eu faço vela ornamental também, é outro segredo aí. Então não estamos tão distantes. Conta isso daí. Não, é vela ornamental também. Teve um curso que era para minha esposa ir, ela não podia, eu fui no lugar dela. E daí eu gostei da brincadeira, vai ser segredo, não conta para ninguém. Então a gente está aqui, gente, vivendo essas emoções. Vamos fazer uma oração? Vassian, então ora para gente. Em albanês? Faz em albanês, cara. Vamos Ok. acreditar pela fé que é oração, depois você explica pra gente o que você orou, mas vamos acreditar que isso aí é uma oração intercultural, né? Vamos lá. Vamos orar então. Zoti i madh që je në qiell, të falenderojmë për këtë program, të falenderojmë për të gjitha momentet që do kalojmë këtu dhe që emri yt të madhështohet në jetë të jetëve. Lutem në emër të Jezusit. Amen. Amém. Agora, mais ou menos o que foi que você falou. Eu pedi, agradeci a Deus por esse programa, por tudo que vamos compartilhar aqui e que abençoe a todos os participantes. Amém. Vou falar a maior besteira do mundo, eu acho, mas o albanês tem alguma similaridade com o russo? Nada a ver. Não tem. Gramaticalmente, nada, tipo português e espanhol. Muito não. frequente essa pergunta, não tem. Albanês é o próprio raiz. É mesmo, então. O albanês mesmo. É um idioma lacrado, assim, com gramática própria, com toda a dicção. Indo-europeu, tá? Igual o húngaro, o hebraico ou o grego, que se desenvolveu na própria... Sua raiz própria mesmo. Na sua raiz. Então não tem similaridade idiomática com alguma outra... Tem termos incomuns em latim, o alfabeto em latim. Isso. Mas tem muitas palavras, muitos termos emprestados de outras línguas, do turco, do italiano, Mas ele é alfabeto normal ou também tem opção? O alfabeto é do albanês? Em latim. O alfabeto em latim. Tá. A, B, C. Tem 36 letras no alfabeto. 36. Tá. Tem junção de letras que formam um som diferente. Então tem outras letras do que a gente está acostumado a ver, então. Sim, são as letras duplas que criam outros sons. Meu amigo, o assunto hoje vai pegar fogo, porque Pastor Tiago
ser missionário nesse mundo de contrastes, de idiomas, de culturas. E ainda vem um texto bíblico com uma parábola, que eu vou deixar que você conte para a gente essa parábola, que eu acho que vai ter muito a ver com o nosso assunto de hoje, que é essa cultura urbana, mas o que é o urbano, né? Nas cidades as mais diferentes, grandes, pequenas, pessoas. E tem alguma coisa na Bíblia que fala sobre a missão nesse aspecto? A nossa lição, ela apresenta a parábola do semeador, que é uma parábola bem conhecida, né? Quando Jesus fala de um semeador que saiu a semear e que ele, então, deixa a semente dele passar por solos diferentes, né? Cair em solos diferentes, cai à beira do caminho, cai entre as pedras, cai entre os espinhos e cai em bom solo também. As que caíram nas pedras não conseguiram fazer raiz, as que caíram entre os espinhos foram sufocadas pelos espinhos, as que caíram à beira do caminho foram levadas pelos pássaros, mas houve aquelas que caíram em boa terra. E Jesus, ele mesmo já interpreta essa parábola dizendo da variedade de solos, da variedade de pessoas com as quais a mensagem entra em contato, em que algumas ela frutifica, em outros não, mas que a gente precisa semear em solos diversificados, né? De certa maneira, é a gente entender que a nossa responsabilidade é entregar a mensagem independente de quem está recebendo essa mensagem. E acho que a cidade caracteriza bem isso, nessa variedade de solos, né? O espaço urbano é um espaço muito variado. A gente está recentemente, agora nós estamos vendo isso há poucos anos, que é a ideia de que nós hoje, mundialmente falando, temos uma população maior em zona urbana do que zona rural. Apesar de a gente ver as cidades muito grandes, isso é recente ainda, né? Não é algo muito antigo. E a gente tem esse mundo dentro de cada uma dessas cidades, né? E aí eu quero ouvir você, Marcele, porque o Pedro está com uma roupa de Guiné-Bissau e a gente sabe que os desafios africanos, florestais, amazônicos, são muito grandes. Mas eu não creio que a Amazônia seja um desafio maior do que a floresta que a gente convive. Eu vivo lá, porque minha área de ação é o estado de São Paulo de maneira prioritária. E quando você vai nesse panelão de gente vivendo em São Paulo, é um dos grandes desafios missionários da humanidade, os grandes centros urbanos. Como é que você vê a parábola do semeador para São Paulo? São realmente solos completamente diferentes. Num bairro só, você consegue ter diversas tribos em termos culturais, em termos intelectuais, em termos sociais. E é um desafio muito grande, porque as pessoas que estão nos grandes centros, elas têm acesso a muita informação, a um conhecimento que vai tornando o intelecto mais maduro, e elas não aceitam com facilidade qualquer tipo de informação, ainda mais quando elas encontram incoerências, como a gente até comentou semana passada, de discurso e atitude. Então, elas se retraem e elas não são sensíveis a qualquer tipo de ação, até atuação. Então, por exemplo, ali na Vila Madalena, que é o centro urbano que a gente atua hoje, como eu comentei algumas semanas atrás, tem uma diversidade cultural muito grande, e ali, por exemplo, as pessoas elas são muito céticas em relação à religião. Só para vocês terem ideia, São Paulo é uma cidade que existem muitas igrejas em todos os lugares. Na Vila Madalena existem 2 igrejas, e é um bairro grande. Olha aí. 2 igrejas evangélicas e uma igreja católica. Não tem, e a gente nota, agora que a gente está ali, que essas igrejas elas estão praticamente vazias, as pessoas não entram. Então, é onde eu percebo que a missão que Cristo deu para a gente, de ir onde as pessoas estão e se misturar com elas, ela tem uma importância fundamental em qualquer lugar, mas assim, nos grandes centros, eu penso que é praticamente a única solução, porque as pessoas não vão procurar a gente onde a gente está. A gente vai ter que ir ali na realidade delas e fazer algum tipo de diferença. E comparando um pouco com a questão do semeador, jogar a semente e muitas vezes segurar a ansiedade, porque a gente já quer colher o fruto. E às vezes a gente não vai colher esse fruto. Isso não significa que o Espírito Santo não está trabalhando e utilizando até outras pessoas em outros momentos que um dia vá frutificar. Eu acho importante pensar que o que o nosso guia está trazendo, e quando a gente pensa em cidade, cidade é uma concepção, é uma criação humana, né? Deus, a gente vê lá a primeira cidade, lá é uma criação humana,
mas a gente vê na Bíblia constantemente a preocupação de Cristo com as cidades, a gente vê a preocupação do próprio Deus com as cidades. Existe no Apocalipse a ideia de uma cidade do mal, né? Uma cidade que representa o mal, que é Babilônia, mas existe também a ideia da cidade santa. Jesus chora pela cidade. Então, assim, as cidades, os lugares, as zonas urbanas sempre foram de atenção na própria Bíblia. E a gente estava até comentando disso quando a gente falava sobre a lição em outro momento, que nós somos uma igreja rural, né, de origem rural. Nós somos uma igreja, a maioria das igrejas elas nascem em um ambiente rural e de repente elas estão cercadas por uma zona urbana. E às vezes é importante a gente pensar que no urbano as coisas não funcionam da mesma maneira que no rural. E a gente tentar simplesmente ser uma igreja com hábitos rurais, com uma mentalidade rural dentro de uma zona urbana, a gente deixa de atender as necessidades dessas pessoas que não estão apenas nos grandes centros, estão nas zonas urbanas. Mesmo naquelas zonas urbanas, talvez são menores do que São Paulo, menores do que outras grandes cidades. Gente, nós vamos entrar fundo hoje. Eu quero que vocês sejam mais ilustrativos e práticos, até polêmicos, se preciso for, usando termos de culturas, gente, tribos, gangues e pessoas e nichos de população, porque eu quero agora que você mentalize o nosso desafio missionário, porque realmente a gente fala, né, às vezes em pastores que tem 3, 4 cidades para pastorear. Mesmo em São Paulo, eu conheço ali, só na Igreja Adventista temos quase 2.000 congregações no estado e algumas cidades. Daí você vai em São Paulo, realmente, tem um pastor que o ministério dele não é uma cidade, não é nem um pedaço de uma cidade, é um micro pedaço de uma cidade que é parte de um bairro que ali já é um grupo tão complexo que necessita de uma congregação voltada só para aquele pedaço de bairro. E aí, querido jovem, não é São Paulo. São Paulo ainda tem muito cristão, porque somos o Brasil. Agora, mentalize cidades como quando você vai em Hong Kong, Paris, Sydney, na Austrália, Madrid e outras grandes cidades do mundo. Eu me lembro quando uma vez estive em uma cidade como Madrid e eu andei quilômetros para achar uma igreja católica e achei uma vazia, como você comentou. Eu falei assim, aqui não é nem uma questão de cristianismo, igrejas protestantes diferentes, é uma igreja sequer que seja bíblica e é difícil você achar num mundo secularizado. Pedro, você fez muitas vezes assim, quando o pastor falava, eu queria te ouvir. Quando você percebe essas grandes cidades, quais são os grandes desafios que vêm na tua mente? Como evangelizar Hong Kong, São Paulo, Paris ou qualquer outra grande cidade com pessoas tão diferentes? Eu acho que é muito importante uma parte que diz aqui da lição de se adaptar, né? Opa. Então, a gente precisa se concentrar muito e aprender da forma que eles vivem ali para a gente se adaptar e conseguir fazer uma coisa. Sempre tem, existe aquele bicho que é o camaleão, né? Que ele muda de cor e ele se torna naquele lugar, entre aspas. Eu acho que a gente precisa conseguir uma forma que a gente se torne daquele lugar, mas que não fique parado, entendeu? Se torne daquele lugar, mas que faça alguma diferença. Entendeu? Como se fosse a gente não se tornar invisível ali, mas a gente se inserir naquele lugar. A gente se torna do lugar e transforma o lugar, né? Sim. É o texto bíblico, não somos do mundo, mas estamos no mundo, então são enviados ao mundo para mudar esse mundo, né? E aí, Fernanda, você, agora mais a Fernanda, não só teóloga, mas a Fernanda advogada, que lida com tantas causas de pessoas tão diferentes nos grandes centros urbanos, acho que você captou na sua formação jurídica, misturado agora a bíblica, dá uma salada boa de desafios urbanos para evangelizar. Eu ia até comentar sobre isso, porque eu acho que você também, nesses grandes centros, você pode usar o seu negócio como missão. Então, eu lembro do meu pai, que ele tem um escritório de advocacia. Seu pai é advogado? Tá Sim. aí, né? Eu trabalho com ele, inclusive. Isso, tá tudo certo. Daí, no caso, lá no escritório, o que a gente faz, né? Na nossa sala de espera, tem passando hinos, também tem revistas da Vida e Saúde para a pessoa ir lendo enquanto ela está esperando. Quando chega no final do ano, nós mandamos cartas para os clientes para dizer o período que a gente vai estar de férias e também com alguma mensagem espiritual. Às vezes a gente manda um livro junto ou manda um DVD junto. E o que eu acho mais bacana também é que nas sextas-feiras nós terminamos o expediente um pouco antes e nos reunimos os funcionários e para ter um momento espiritual. Então a gente separa 1 hora na sexta-feira para muitas vezes a gente estudar a lição da escola sabatina e canta alguma coisa. Então acho que isso tudo vai influenciando e são pessoas que têm religiões diferentes, que pensam diferentes, mas que naquele momento elas estão juntas para ter um momento espiritual. Então acho que pensando
no escritório em si, mas tem muitas outras oportunidades e maneiras de você usar o seu próprio negócio como missão. Acho que é uma das formas nos grandes centros. Fantástico, fantástico, pastor. Eu acho que é bacana porque, assim, no final das contas, é uma cidade cheia de desafios, mas a gente já falou sobre isso, né? A ideia das interrupções, a gente falou sobre virar oportunidades, são muitos desafios que viram oportunidades também. E uma coisa que o Pedro falou e que eu acho muito bacana é o seguinte: a gente nas cidades, a gente precisa às vezes pensar como igreja em recortes dessa cidade onde a gente está, né? Às vezes também a gente não pode pensar, uma igreja talvez seja capaz de abraçar uma cidade inteira, então a gente precisa pensar... Nem um bairro, talvez. Nem um bairro, talvez. Então tem que pensar qual é o recorte da cidade que a gente dá conta e tentar identificar quem está aqui, né? Quem são as pessoas, os jovens que estão aqui, do que eles gostam, o que eles querem. E tentar identificar isso, tentar identificar as tribos e tentar estabelecer esse contato com essas pessoas dentro desse recorte geográfico, que eu acho que é importante. Rápido intervalo e eu te pergunto, qual é o teu talento? Pastor, eu gosto de skate, gosto de academia, eu faço tricô, eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu gosto de tocar piano, eu gosto de tocar contrabaixo. Pastor, eu gosto da área civil. Jovem, qualquer coisa, entenda, qualquer identificação, pastor, eu gosto de game, eu gosto de, nas grandes cidades eu gosto de ir em shopping. Você tem gostos, e esses gostos, se não são pervertidos, se não são gostos com princípios feridos, de droga, bebida, sexo errado ou outras coisas, jovem, isso são gostos, Deus nos fez diferentes. Eu tenho gostos bem diferentes do Pedro, e não sou melhor nem pior. Pensa agora nesse intervalo, qual é um talento que você tem? Qual é um gosto que você curte? O que é uma coisa que você gosta de fazer? Capitalize agora na sua mente isso, a gente vai voltar no próximo bloco para falar de uma das ações mais lindas e estratégicas da igreja que se quebra em micro-igrejas acontecendo em cantinhos. E esse cantinho pode ser aquilo que você gosta de fazer com aquilo que Deus quer que você faça. Não sai daí, já já a gente volta. O que é que você gosta de fazer? Onde você gosta de ir? Com quem você gosta de se encontrar? De um grupo de motociclistas até um pessoal que anda de patins de linha, ou talvez que gosta de andar com seus pets, ou você ir a algum lugar diferente. O que é um hábito que você curte? Ir na praça, caminhar, jogging, legging, gosta de correr, andar de bicicleta, nadar, jogar golfe, eu não sei. Jovem, é isso que eu queria que você mentalizasse agora, porque nós estamos nos grandes centros urbanos, a gente não atinge as grandes cidades se não forem nas pequenas iniciativas. E as pequenas iniciativas, como bem colocaram aqui, cidades como Sydney, Paris ou São Paulo, têm nichos tão variados, é um mosaico, como a nossa lição coloca ali, de tantas diferenças que você não vai conseguir fazer uma igreja para caber os 20 milhões de paulistas lá dentro. E aí? Para onde a gente vai como um passo inicial para desenvolver essa possibilidade de alcançar os imensos centros urbanos? Pastor, vou comentar um pouquinho da estratégia que a gente tem usado ali na Companhia da Vila, que é o projeto que a gente tem. Companhia da Vila, né? Companhia da Vila. É CIA da Vila, que quer dizer Companhia da Vila Madalena, e também é sigla de Centro de Influência Adventista da Vila Madalena. Olha! Tem esse sentido duplo. Poxa, o CIA é Centro de Influência Adventista. É. E a estratégia que a gente tem usado é de trabalhar realmente na rua, usando a seguinte premissa: de você começar um grupo por algum tipo de afinidade relacional ou atividade de interesse em comum. Por exemplo, eu e o Pedro, a gente curte muito andar de bicicleta. Uhum. Então, a gente aqui no nosso bairro, a gente vai começar... Eu vou até comentar de um projeto que a gente realmente tem, que a gente vai começar agora em junho. A gente pensou, como a Vila Madalena é um bairro muito cultural, que as pessoas gostam muito de manifestações artísticas e tem muita expressão artística, inclusive pontos turísticos que são muito artísticos, a gente pensou, vamos usar essa questão do esporte, de quem gosta de pedalar, para fazer um passeio ciclístico artístico, conhecer os pontos artísticos dali da Vila Madalena e tirar foto. E depois a gente faz uma exposição. Então, eu e o Pedro, a gente gosta, o Pedro chama os amigos dele, a gente
através das redes sociais, tem inúmeros grupos da Vila Madalena que a gente pode divulgar. A gente vai fazer uma saída fotográfica pedalando pela Vila Madalena. Você enlouqueceu o produtor do Código Aberto agora, que está pulando lá no suíte, aqui na cabine de controle de corte, porque ele é ciclista e fotógrafo. Pois é. Entendeu? Isso, vai lá, Chapolin, o Chapolin junho. Desceu agora, porque é o que gosta de fazer. E é tão legal quando a pessoa se encontra nisso, né? É muito legal. E aí, quem curte vai fazer essa caminhada e as pessoas começam a ficar amigas, desenvolver uma afinidade. E eu não estou atingindo todo o público da Vila Madalena, mas eu estou atingindo quem curte arte, fotografia, e quem curte esporte, pedalar. E aí a gente faz essa caminhada, as pessoas começam a se engajar com a gente, conhecer o Cristo que está em mim, se tornam minhas amigas, e a gente vai continuando isso, é o que a gente chama ali de AGC, que é a sigla de A Gente Cuida, que é o AGC Pedal da Arte, que a gente vocês estão cheios de siglas, cheios de slogans, de marcas. Eu acho o máximo isso, que meu lado publicitário vibra com essas coisas. Para o projeto, você tem que dar uma cara para o projeto. Exatamente. Em um grande centro, cara, gaste tempo, faz um slogan. Pastor, mas não tudo é Bíblia. É Bíblia, mas com traduções, com jeitos, com trejeitos que atingem o público-alvo. O que a gente até pensou, por exemplo, nessa exposição, as pessoas explanarem o olhar que elas tiveram ao tirar determinada foto. E a gente pode até colocar, assim, de alguma maneira você encontra Deus numa foto como essa? Como que você pode sentir e perceber? Então, assim, existem várias maneiras. Então, acho que é importante o jovem, as pessoas que estão em casa, pensar, como você falou, qual é o meu dom, qual é a minha habilidade, o que eu gosto. Se juntar com quem gosta das mesmas coisas e pensar estratégias do que ele pode fazer em determinados lugares que ele encontre semelhantes, porque quem se atrai são os semelhantes, não Claro são os diferentes. Não adianta eu chegar, advogada, por exemplo, toda de taillé, querer conversar com um monte de molecada skatista. Eu não vou comunicar nada. Então, eu tenho que ou ser semelhante a ele, ou, no mínimo, mudar um pouco a minha aparência, porque também não pode ser uma coisa assim super forçada. Sim, né? teve um dos projetos de entrega de livros, que o telespectador sabe muito bem, que é a Igreja Adventista, em parceria com a Novo Tempo, entregam livros uma vez por ano, aos milhões de livros, que é o projeto Impacto Esperança. E nós, ali em nossa cidade, né, Pedro, que moramos ali em Arthur Nogueira, eu gostei muito de uma das tribos que entregou livro de skate. E ajuntou uma galera, a gente achou que vinham 5, vieram 30 jovens. E outros, garotada, não, assim eu entrego o livro. E fazendo as piruetas deles, entregando, uma galera veio ali do NASP também, que você trabalhou lá. E eu falei assim, que coisa mais legal, por que a missão tem que ser o pastor engravatado e entregar o livro? Olha, entregar livro já é uma coisa de gerações novas não tão chegadas, mas pôs o skate, pôs o livro, pôs o jeito de ser, eles foram. E eu não pude reclamar quando eu vi eles lá, não sei o nome daquele slide lá, que tem aqueles negócios, aquelas pistas de skate, o Ralph, né, fazendo os Ralphs ali, e ao mesmo tempo entregando o livro. Pastor, isso é missão? Claro que é, né? Porque quando a gente pensa nessa moçada fazendo isso, no tempo que eu estava lá no NASP, que tinha lá tem o Forrim, né? Que é o grupo de skate. Ah, Forrim é o grupo de skate, tá. E a ideia, né? Quando começou esse e outros ministérios urbanos também, eles começaram assim, com gente que estava na cidade, né? Um menino lá que estava andando de skate e de repente ele percebeu, ele entendeu, alguém se interessou por isso, percebeu que ele era cristão, alguém se interessou por isso, ele falou, acho que dá para eu começar a usar isso. Ele estava lá andando de skate porque era a prática dele. E ele descobriu que ele podia usar isso como ferramenta de evangelismo. Ganhou a garotada, né? E ele ganhou, e é assim, que nem a Marcele estava dizendo, eu olho, aquilo que eu gosto de fazer provavelmente tem eco naquilo que outras pessoas que estão dentro dos contextos urbanos gostam de fazer também. Então, partindo do conhecido para o específico, né? Eu não preciso apresentar aquilo que só eu tenho, eu apresento aquilo que a gente tem em comum, né? Começar pela zona comum. Eu me lembro de uma das igrejas que eu fui nesse Brasil, chamada Igreja Central de Curitiba, adventista, ali foi uma igreja da minha infância, e esses dias já deve ter muito mais, devo estar errando na estatística, mas me lembro que conversava com o pastor que só essa igreja tinha mais de 30 ministérios diferentes, pastor. 30, porque é uma grande metrópole, Curitiba, e é esse estilo. É o pessoal da cozinha, o pessoal do skate, o pessoal que gosta de os pais com filhos pequenos, e foram fazendo nichos, uma congregação com mais de 30 ministérios diferentes. Aí você consegue alcançar públicos-alvos em nichos segmentados. Você queria falar, Marcelo? Eu ia falar que
que o pastor Tiago comentou, me lembrou de uma história que aconteceu também. O pastor BJ, quando estava com a gente ali na Paulista... Conheço. Ele está hoje na Central de Curitiba, inclusive. inclusive. Está na Central de Curitiba, exatamente. Ele estava começando a andar de skate, então ele ia para o Desabafa com o skate, só que coitado, ele não sabia andar direito, mas ele estava lá com o skate. Deve continuar a perna de pau no skate, né? O BJ, ele depois você fala pra melhorou. gente se melhorou ou não no skate aí, viu? Ele evoluiu, disse ele para Ah. mim. E ele estava ali com o skate, se aproximou um skatista dele, ele começou a trocar ideia. E é um projeto que as pessoas, elas podem participar, assim, gostou, já começa a participar. Ótimo. E na semana seguinte, esse garoto que ele bateu papo do skate, voltou. E aí, esse garoto realmente é skatista, né? Diferente do BJ, que era um pseudo-skatista. E aí, ele chegou e ele começou a interagir com o BJ começou a falar para ele sobre a questão de Deus, porque ele perguntou para o BJ, o que você faz? O BJ falou, eu sou pastor. Você não é pastor, não é possível. Você não é pastor. Não, eu sou pastor, sim. Não, você está mentindo para mim, você não é pastor. E eles começaram a interagir, aí entraram no papo de Deus. Na semana seguinte, esse menino voltou, e aí passou uma galera de skatistas na Paulista. E aí ele começou a abordar os rapazes, senta aqui para conversar, queria ter um papo legal nas gírias deles. Olha isso. Falando, né, com pessoas semelhantes, nas gírias deles. Senta aí, eu não sei a gíria, tá? Por isso que eu não vou replicar aqui. Senta aí, ô, Senta aí, pessoal. então. Senta aí. E eles começaram a bater papo e o BJ ficou ali ouvindo. E o cara falou assim, vocês conseguem perceber Deus na vida? Eu sinto que tem uma coisa maior do que eu, que está aí permeando tudo. E o cara começou a pregar para os skatistas o papo mínimo que ele teve com o BJ. E os caras todos ficaram ali parados, olhando, ouvindo um skatista falar. Quando que um pastor, por mais apresentador de uma televisão, começaria a alcançar uma turma dessa? Vamos pensar aqui que você conhece tanto o pastor Luiz Gonçalves, né? Uma bênção de Deus para grandes multidões, mas tem nichos específicos que não vai chegar. Eu não vou conseguir chegar, não, pode ser o mais jovem que seja, não vai chegar. Agora, um skatista falando para skatista alcança. Né? Isso que me fascina, Pedro, a gente tem que, você falou muito bem, a flexibilidade para quebrar alguns preconceitos. Me lembro muito bem quando algumas temporadas atrás, não me lembro, mais de um ano atrás, eu peguei uma Bíblia e deixei que uma Bíblia caísse na água. E eu mostrei para você, telespectador, que está mais tempo no código, que aquela Bíblia não molhava. E aí o Chapolin está me lembrando bem na produção, que existe um grupo, por exemplo, aqui em São Paulo, que faz a missão no surf. Usam essa Bíblia com páginas de plástico e literalmente o grupo deles se reúne no mar. É a comunidade de surf com as pranchinhas ali no sentido, fazendo um círculo ali. Um dos pastores, como o pastor BJ, o pastor Tiago, pastores que falam a linguagem do jovem, era o pastor Vinícius, que além de surfista também faz rapel, e eu fico encantado com isso, pastor. Eu queria desenvolver um pouquinho mais esse tema, porque a gente está acostumado a falar em igreja missional, o Código Aberto, a igreja adventista, logomarca do Novo Tempo nas nossas igrejas. Você sabe, querido telespectador, a Novo Tempo ela tem paciência para mostrar Jesus voltando. Só que eu quero falar desses grupos segmentados. Porque cada vez mais que eu moro em São Paulo, vejo São Paulo os desafios. Eu já tive em igreja de coreano, nem se fala o idiomático, né? Como vimos aqui, o albanês é de coreano para japonês, para árabe, para hispano, brasileiro, e aí vem todos os nichos segmentados de gostos em comum. Não vai atingir de outra maneira. E uma coisa que é um desafio das cidades, dos grandes centros mais ainda, é o espaço. Como é que a gente vai um quarteirão para montar uma mega montar uma igreja e tal. Tá. E aí é que entra uma coisa bem interessante, que é aquilo que muita gente tem vivido, que é o seguinte: talvez a pessoa não consegue ir para a igreja, eu não vou levar alguém para a igreja, mas eu consigo trazer para minha casa. Opa, eu consigo sim. fazer a pessoa chegar dentro da minha casa. Ela não tem preconceito de ir na minha casa, de sentar junto comigo, de fazer como a igreja primitiva fazia, que é partilhar o pão. Hoje as pessoas vivem numa grande cidade, mas assim, o sujeito mora no apartamento e ele não conhece nem o vizinho, ele não conhece ninguém, ele não conhece nada. E assim, é algo muito raro nas cidades a gente chamar as pessoas para casa, de repente você abre a sua casa e a pessoa senta ali, você conversa com ela, e você já chama mais alguns e você transforma isso numa comunidade, entendeu? Que a gente tem na igreja de forma bem clara, a ideia do pequeno grupo, né? Você transforma isso num pequeno grupo. Colocado. Pedro, você agora vai ser um exemplo para nós. Por quê? Nesse assunto de abrir a casa e receber pessoas na sua casa, acho que a tua casa é a coisa mais engraçada que eu já vi. A dona Sara, ela vive numa instituição imensa com milhares de jovens, só ela tem quase 900 alunas
no dormitório feminino e era para ter a vida privada, né? Privativa. Eu não quero mais. Aqui minha casa é meu cantinho. Já estou vivendo o tempo todo exposto para os alunos. Agora eu quero aqui. E de repente, quem estiver passando pelo NASP Campus Engenheiro Coelho vai ver que tem uma casa que tem janela aberta, tem porta aberta, é tudo aberto. Você entra o que você quer, você vai lá. É uma casa assim com respeito, mas com um carinho que eu me assusto em ver a cultura familiar de vocês, de abrir as portas e assim, venham. Isso aproxima as pessoas quando você traz para dentro de casa. Nossa, aproxima e muito. Algumas vezes é engraçado. Pastor Thiago que diga, né? Eu me tornei próximo assim, minha casa lá é a casa do Pedro. Eu nem vou contar uma história do É, pastor pula Thiago aí, isso. porque... Mas é assim, cara, tem vezes até que eu chego na minha casa e Você quando eu sente vou visita. procurar a chave no esconderijo lá, Que esconderijo. não é esconderijo, porque as pessoas já sabem onde está a chave da minha casa. Então eu chego e tem gente lá dentro. E daí a gente conversa tudo. E assim, é claro que é uma realidade muito, muito peculiar de internato, mas assim, a galera que está lá é uma galera que está longe de casa. Sim, sim. E que vai na casa dele e se sente em casa, entendeu? E é uma realidade de grandes centros, as pessoas estão longe da família, às vezes, e vai na casa de alguém e vai se sentir em casa. Então, deixa eu também. gastar um tempinho perguntando para vocês, Fernanda, Marcele, pequeno grupo, nesse termo que para muitos cristãos é um termo até batido, mas para você que está assistindo como Novo Tempo, a gente chama de pequeno grupo essas células. Pequeno grupo é você na tua casa, tornando sua sala um lugar de bate-papo entre amigos. Isso é missão. Lá no bairro que a gente está trabalhando, tem muitos condomínios. Então, é muito difícil de você entrar em contato com essas pessoas. Então, uma maneira seria que a gente está montando um pequeno grupo dentro do condomínio mesmo, porque daí fica mais fácil de as pessoas que se conhecem se encontrarem, fazerem uma reunião e terem algum tipo de assunto espiritual. Mas outra ideia também que a gente tem e que a gente está desenvolvendo com essa questão de condomínios e prédios é o evangelismo pet. Porque a maioria... Evangelismo pet de animal mesmo, de bichinho. Que a maioria das pessoas que moram em apartamento tem os seus animaizinhos e elas sempre vão sair para passear. E é uma maneira de você cuidar daquilo que elas gostam e de você estar cuidando delas ao mesmo tempo. Porque a maioria das pessoas, elas são apaixonadas por bichinhos e elas... Pode ver, quando elas estão passeando na rua, elas... É como se... Se identificam. Se identificam, Quem tem. ela nunca conheceu ela, nunca viu na vida, mas ela vai conversar porque tem um animalzinho igual ela. Então, é uma maneira de você tratar quem ela ama, quem é, no caso, um animalzinho, e atingir ela também dessa Olha maneira. que ideia extraordinária. Quem em São Paulo não gosta de ir num parque, se tem um animalzinho de estimação, descer lá do apartamento, que a gente vive entrochado em grades e apartamentos e prédios empolerados, né? A gente vai numa praça e com seu animalzinho, com seu pet. Evangelismo pet, olha que ideia. Jovem, eu queria que você pensasse agora, vamos para um rápido intervalo, que depois vai ter música nova e diferente para você, mas nesse intervalo, quero aproveitar a ideia do evangelismo pet, essa ideia da home church, de você ter um pequeno grupo, de você abrir a sua casa para as pessoas. Jovem, o que é que você poderia fazer usando aquilo que você gosta? Não queira fazer vela ornamental que nem eu ou tricô que nem o pastor. Não, não. Nós temos essas brincadeiras de vida, mas a gente tem alguma coisa que gosta. Eu gosto de natação, para falar de alguém de natação é muito mais fácil. Toco piano, falar com música é a coisa mais gostosa do mundo. O que é que você faz? De repente você é um cyber jovem que vive no mundo digital como ninguém e sabe coisas de game, até redes sociais, é um especialista em alguma coisa, alguma coleção curiosa. Não me diga que não tem alguma coisa que você gosta de fazer. Isso que você gosta de fazer. Já pensou em tornar isso naquilo que Deus gostaria que você fizesse? Não é mudar o que você gosta de fazer, é fazer o que você gosta de fazer com a bênção de Deus para tornar missional esse teu hábito, teu talento, teu gosto, tua curiosidade de vida. Rápido intervalo, a gente vai terminar esse assunto no próximo bloco e a gente continua aqui num código aberto extraordinariamente missionário e com novidade musical que já vem por aí. Já já a gente volta. Código aberto no ar, terceiro bloco e hoje o assunto é missão urbana, talentos a serviço de Deus e você fazer o que você gosta, descobrindo junto aquilo que Deus quer que você faça. E hoje estamos aqui num ambiente diferente, eu vou tocar teclado, piano junto com você, para que você veja que a gente pode usar os talentos para Deus, mas eu tenho aqui rapazes muito mais talentosos que vivem um louvor especial, bom demais.
Mais uma vez está aqui Sidão, Marquinhos e o Vacian, que já fez uma oração em albanês. E a grande estreia do Código Aberto, você lembra naquele primeiro ou segundo episódio, que a gente cantou ali brincando um pouquinho e a Fernanda mostrou uma voz, Fernanda, que olha, você é humilde, viu? Humilde, mas dom de canta línguas bem. Também. Ela Dom de conseguiu línguas. aprender essa música. Então, olha, ela cantou na época, eu até perguntei o que quer dizer, porque eu entendi o aleluia, eu já entendo aí do aleluia, né? Mas nada, Menos nenhuma outra palavra da música. Então, antes da gente tocar essa música e cantar para o nosso telespectador, o que é que fala essa música que em albanês nós vamos aqui fazer um louvor especial? Esse é um hino antigo, traduzido em albanês, cante aleluia, aleluias. Tá. Né? Então, a primeira estrofe fala isso, cante aleluias ao nosso Deus. Quem é o maior de todos é o nosso Deus. E no terceiro refrão, Jesus é o nosso Deus, cante aleluia ao Senhor. Fernanda. E repete. Que bacana. Então, olha, advogada, teóloga, cantora em albanês. Você fez uma missão. Foi junto com o Vacian quando vocês foram ou não? Sim. Nessa Foi. missão? Ele Então, estava- vocês aprenderam juntos a música. Sim, nós aprendemos aqui e é um corinho que a gente cantava algumas vezes lá e acabou ficando e a gente gravou. Acho que música é mais fácil de gravar do que... Interessante. E Vacian, essa música é conhecida? Ela é da tua infância? Ela é uma música assim, tipo, a gente canta no Brasil bastante? Essa música é uma das primeiras que eu aprendi na igreja. Foi mesmo? Foi uma época muito abençoada, assim. Eu era apenas um juvenil, né? Uma Tá. criança e Então te reporta a sua infância essa música. me reporta, me relembra demais essa época. Que legal, gente. Então, vamos usar nossos dons para Deus e telespectador com você. Uma música em albanês, cantada pela Fernanda, pelo Vacian. E aqui eu, junto com o Marquinhos e o Sidão, louvando a Deus. Vamos lá. Cântoi aleluias, ó Tito. Cântoi aleluias, ó Tito. Cântoi aleluia, cântoi aleluia, cântoi aleluias, ó Tito. Kushashta maima dizo. Kushashta maima dizo. Kushashta zoti. Kushashta zoti. Kushashta zoti. Kushashta maima dizo. Jesus e esta zoti. Jesus e esta zoti. Jesus e esta zoti. Jesus e zoti. Jesus e zoti. Jesus e zoti. Jesus e esta zoti. Cântoi aleluias, ó Tito. Cântoi aleluias, ó Tito. Cântoi aleluia, cântoi aleluia, cântoi aleluias, ó Tito. Kushashta maima dizo. Kushashta maima dizo. Kushashta maima dizo. Kushashta zoti. Kushashta zoti. Kushashta zoti. Kushashta maima dizo. Jesus e esta zoti.
gente, privilégio não é sempre que a gente consegue vir para cá. Marquinhos, Sidão, joíssima. Privilégio com o talento de vocês eu chegar aqui tão iniciante, mas é bom estar com vocês, né? E Super Vacian, albanês. Foi um prazer. Trabalhando na Novo Tempo. Que bênção, amigão. Você lembrou da tua Amém. infância e que os teus dons sirvam para Deus, musicais também, né? E Fernanda, que privilégio, hein? Que momento. Privilégio A meu, né, revelação. de cantar com todos Nosso vocês. estar com você, que voz linda que você tem. E Marquinhos, Sidão, quantos outros programas, perfil que vocês ajudam sempre. Só peço a vocês, como eu sempre falo, usem tudo para Deus. E Deus vai abençoar a família de vocês, os sonhos de vocês, as escolhas de vocês. Eu acho que aí esses dois juntos é uma orquestra inteira que cada vez toca um instrumento diferente. Isso é Papai do Céu dando um tremendo dom para vocês, né? Isso é missão, gente. Vamos lá, a gente volta aqui. Que tal, hein? Tiago, Pedrão, Marcele, vocês aí, uma super plateia, né? A gente estava aqui até filmando, amiga estrela. Você viu só, gente? Foi Arrasaram. ótimo, foi ótimo. Obrigado a todos os câmeras, pessoal da produção envolvida para nos fazer esse momento tão especial. Eu falei que esse programa ia ser único e eu tenho aí um minutinho para cada um para deixar um recado de missão urbana para cada um dos nossos telespectadores. E com tudo isso, dá ou não dá para ser missionário, Pedro? Vamos lá. Tem muita coisa que dá para fazer aí, né? Uma coisa que a gente não falou, ou falou um pouco só, mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho mais, é uma coisa que a gente faz nas missões lá fora, né? A gente, antes de fazer algum tipo de evento, algum tipo de coisa maior, a gente sempre deixa um missionário que ele fica lá o ano todo só preparando o solo que a gente fala também, né? Só preparando lá o ambiente, conhecendo as pessoas, ficando com elas, para depois que a gente chega e vai fazer uma colheita, né? Mas a gente sempre envia uma pessoa que ela fica lá um ano preparando para quando a gente chegar, a gente dá essa só assistência para ele. Mas Participar de um o projeto. que é o mais importante é a pessoa que fica lá o tempo todo integral ali Tá bom. trabalhando. Vamos lá, pastor. Grandes centros. Nos grandes centros, nas cidades, tudo aquilo que tem característica urbana, acho que algumas coisas a gente pode deixar bem marcado para quem está, é saber, né, dos nossos próprios dons, mas saber com quem que a gente está lidando, quem são as pessoas, qual a característica. A gente tem tantas fontes, se você quiser, qualquer um pode entrar no site do IBGE e ver os dados da sociedade, tem dados específicos sobre quantidade, sobre religião, sobre família, quanto ganha, muita informação. Acho que a gente precisa saber onde a gente está. Eu acho que conhecer o solo, a gente só vai conseguir preparar o solo para o plantio se a gente conhecer esse solo. Então, acho que fica um desafio aí para quem é jovem e quer fazer alguma coisa, conhecer. E é claro que tem algumas coisas que a gente não precisa pesquisar em lugar nenhum. É só sair na rua, olhar, descobrir quem é e pensar como é que a gente pode se envolver. E a última coisa que eu poderia falar é o seguinte: se algum momento for necessário, abra sua casa, né? Acabou. Abra a casa. Quebrando todos os seus preconceitos. Porque o problema do preconceito não é tornar certo aquilo que é errado. É se marginalizar aqueles que precisam da graça. Isso é o preconceito, e isso é errado, inadmissível em qualquer religião, especialmente na sua e na minha como cristãos. Marcele. Eu queria falar um pouquinho da questão do pequeno grupo, que a gente comentou já no bloco anterior, que eu acho que é muito importante a gente entender isso como um estilo de vida. Porque nem sempre, não só na questão da missão, mas na questão de se formar uma comunidade assim, de verdade, sabe? Que um faça parte do outro. Às vezes, numa estrutura de igreja, onde você tem muitas pessoas, você não vai... É uma ilusão a gente achar que a gente vai ter o mesmo tipo de intimidade com as pessoas. E um dos princípios que eu acho muito interessantes na igreja primitiva é que eles eram parte um do outro. Então, se a gente começar a explorar essa afinidade, essa intimidade entre as pessoas, de ali passar tempo junto, estudando a Bíblia, crescendo em relacionamento, dividindo a vida mesmo, partilhando as experiências, as nossas histórias uns com os outros, confessando os pecados. Estava vindo para cá com o pastor Tiago, hoje a gente estava conversando sobre isso, que é se colocar vulnerável e falar: eu estou com um problema assim, eu preciso de ajuda. E a gente conseguir viver esse amor entre a gente, as pessoas vão observar isso.
e a gente, como corpo do Cristo ali for, um pequeno grupo mesmo, porque é uma igreja, um pequeno grupo é uma igreja, é um corpo do Cristo ali atuar e viver esse amor ali no meio das pessoas, percebendo as oportunidades em que a gente pode agir, as necessidades, como a gente pode se engajar com as pessoas, às vezes não propondo uma ação nossa, às vezes nos envolvendo em algo que eles já fazem, porque às vezes a gente acha muito que a gente tem que propor, a iniciativa tem que ser nossa, e as pessoas fazem tantas coisas lindas nas quais a gente já poderia se envolver, muita coisa ia mudar, e até tem um lugar aqui que está escrito assim, deixa eu ver aqui onde... Bom, eu me perdi aqui do lugar onde estava, mas o que está escrito não tem como não haver resultado Sim. quando a gente começar a viver isso. Porque, no fundo, todo mundo está necessitando do amor e todo mundo está necessitando de Cristo. Às vezes as pessoas só não sabem. Acabou. Vamos lá, Fernanda. Palavras finais, já cantou em albanês, mas agora tem um recadinho para o jovem. Eu acho que o jovem ele poderia usar a criatividade dele para desenvolver atividades que alcancem pessoas. Que seja o evangelismo pet, que seja uma escolinha de futebol, que seja um restaurante vegetariano, talvez não jovem, né? Mas pode ser Sim. também, por que não? E tem tantas coisas que você pode ajudar as pessoas, pode atingir elas e fazer o bem para elas com todas essas coisas criativas. O programa voou, tem que encerrar já. Quero deixar com você apenas um recado aqui do livro Obreiros Evangélicos. Como sempre eu terminei com você, página 345. E olha o que está dizendo aqui. Conjuntamente com a proclamação da mensagem nas cidades grandes, há muitas espécies de trabalho a ser efetuado por jovens e obreiros com seus vários dons. Jovem querido, o programa pode acabar e a gente em paz, com sensação de missão cumprida. Tem o último programa semana que vem, não perca, que é a despedida desse povo tão bacana aqui. Mas, querido jovem, usa seus dons, seu talento é o seu ministério, aquilo que você gosta de fazer, nas mãos daquele que gostaria que você fizesse. É simples. O que você gosta de fazer como Deus que quer que você faça. E aí, jovem, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha preconceito, não tenha complicação naquilo que Deus simplificou. Olha quanta coisa bacana nesse programa para você entender que tem espaço para você na missão de Deus. Agora, ponha Deus no espaço da tua vida. E aí, meu querido jovem, você com Deus é imbatível. Você com Deus é maioria. Você com Deus é luz nas trevas. Você com Deus é sal na terra. Você com Deus são talentos multiplicados. Você com Deus são dons extraordinários. E você com Deus é fazendo o teu papel para que Jesus volte. Eu vou repetir mais uma vez, incansavelmente. Jovem, você precisa ser a última das novas gerações. Você precisa entender que Jesus está impaciente para voltar. Não tenha medo das grandes cidades, das grandes metrópoles, dos grandes arranha-céus, dos grandes centros urbanos. Com Deus, toda a selva, de pedra ou de planta, é um desafio para a gente ver o poder do céu. Forte abraço, Código Aberto te espera no próximo programa para encerrarmos essa temporada que vai deixar saudade. Não perca, porque aqui a gente estuda a Bíblia de um jeito bem diferente. E eu te espero, hein? Até o próximo programa. Tchau, tchau.